Para iniciar as inscrições, já tem eu só queria fazer uma pergunta bem breve para Daniel e Carlos. Enquanto o Daniel está reforçando, né, a necessidade de alargar, né, a especificidade, né, da associação livre, né, perguntar se está pensando em incluir justamente tudo isso que a gente... essas expressões, esses movimentos, né, mais corporais também, como parte da associação livre, se você pensa desse modo, e pensar também, né, em relação à intervenção do Carlos, né, que a gente tem esse hábito, né, já um pouco... enfim, esquemático, né? Acho que nos ajuda a pensar que é sempre opor o movimento de abertura do Ferencz na clínica, a elasticidade, a uma certa ortodoxia, mas é uma ortodoxia um pouco mítica, né? Assim, em que a gente, de fato, não encontra ela operando muitas vezes dessa forma, a ideia de neutralidade e o próprio analista Teflon, né? Então, se a gente mantém, né, se é interessante manter essa oposição, interpretação e, né, intervenções empáticas, sinceridade, enfim, e honestidade, ou se a gente pode pensar também num alargamento da própria noção de interpretação, né? Se não é já o que se faz, na maior parte das vezes, não só com casos ditos difíceis, mas na clínica como um todo. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Não, eu acho que vem se tentando fazer isso, sem dúvida alguma. Agora, isso tem sido feito pelos pós-freudianos. Não vejo isso no Freud. Não vejo. Para mim, a técnica do Freud é uma técnica ortodoxa, absolutamente ortodoxa. Tá? Então, eu acho que o que tem se tentado avançar é justamente com o pensamento pós-freudiano, a possibilidade de repensar a interpretação, repensar o conceito de resistência, repensar a transferência, repensar tudo. Tudo está sendo repensado. Porque o que Freud deixou sobre técnica foi muito pouco. E hoje tem muito pouca utilidade. Essa é a minha perspectiva. Tem muito pouca utilidade. Entende? Então, o que eu tenho achado é que, sim, é possível compor experimentação com interpretação, tá? Mas dando a cada dia mais, com, inclusive, as novas configurações psicopatológicas, etc., os novos sofrimentos, toda uma outra abordagem, um repensamento a partir inclusive, de toda uma experiência que não é de contemporânea, não, que eu acho que é moderna, experiência moderna, que já está ali com uma série de autores, como, por exemplo, o próprio Balint, o Winnicott, e Bion, e uma série de outros autores, que repensaram e estão problematizando realmente esse modelo de técnica clássica, que é um modelo altamente problemático. Agora, você está falando, você disse da questão da ortodoxia mítica. Não me parece que a ortodoxia seja mítica, não. Eu acho que há uma ortodoxia, sim. E há mais do que isso. Há uma neo-ortodoxia. Há uma neo-ortodoxia. Há um neofreudismo ortodoxo. E o modelo lacaniano é uma neo-ortodoxia, do meu ponto de vista. Há, sim, uma ortodoxia e há uma neo-ortodoxia. Essa ideia do retorno a Freud, que foi Lacan, e que está sendo agora tomada por uma série de outros autores, onde não se pode abrir a boca para falar em psicanálise sem falar em Freud. Porque, se você não falar em Freud, não é psicanálise. E não são só os lacanianos que dizem isso. Isso eu acho um problemão clínico, terapêutico e teórico. Ninguém pode pensar sem falar em Freud. Ninguém pode clinicar sem se remeter a Freud. Eu acho isso um enorme problema. Concordo, mas era só nesse sentido que talvez sempre se remeter a essa clínica né, freudiana clássica é que seria a questão. Porque já não podemos falar
Independente disso, já temos muito trabalho. Sim, tem um monte de gente insistindo nisso. Isso, é nesse sentido pedrado daqui e dali. Isso, exatamente. Né? Mas é nesse sentido que a colocação, que a pergunta foi feita. Tendo artigo recusado nas revistas ortodoxas de psicanálise. Exatamente. Né? Mas, né, que... Já que eu sou acadêmico, me desculpe, mas eu tenho produtividade. Né? Eu tive bolsa de produtividade, eu tenho que ficar publicando. Né? Então, eu tenho que ficar mandando artigos para pareceristas que querem que eu bote Freud o tempo todo. Se eu não botar Freud, eles não aceitam. Pois é, mas aí talvez é isso, né? Enquanto a gente continuar também fazendo você não pode pensar, você não pode escrever, você não pode fazer nada dentro desse campinho psicanalítico atual, se você não falar de Freud. Mas eu não quero falar de Freud. Me desculpem. Não me interessa mais Freud. Não me interessa mais Freud. Acho que, né, vamos, né, pensar nisso. Como é que a gente pode falar, né? Acho que a tese do Leonardo é nesse sentido. E eu continuo a ser psicanalista mesmo assim, tá? Por favor. Embora os lacanianos digam que não, tá? Os lacanianos já me disseram várias vezes que eu não sou psicanalista. Por favor, não me digam mesmo, senão eu vou ficar muito deprimido. Os lacanianos me digam isso, eu compreendo perfeitamente. Mas tem os neofreudianos me dizendo isso também. Indignado. Uma neortodoxia freudiana que está me dizendo isso também. Mas cadê Freud? Não tem Freud na psicanálise. Mas, olha, o Freud tem boas piadas de vez em quando. Não, queria só fazer um comentário. Eu acho que você tem razão, que às vezes a gente fala interpretação e a gente não está falando da mesma coisa. Né? Eu pouco uso, sei o que é uma interpretação na clínica cotidiana. Né? A gente não, quem interpreta é o analisando, basicamente. Né? A experiência trágica de interpretação do Freud foi lá, que foi uma coisa com o Homem dos Lobos, né? Interpretações que deram, enfim, fizeram ele repensar a clínica dele. Né? Então, acho que a gente faz muito mais, se fosse falar, peço licença, né? Mas, em termos freudianos, diria que é muito mais construções. Né? Quer dizer, a gente vai construindo junto com o analisante, e isso, quer dizer, é um uso da linguagem que produz sentido. A interpretação clássica, ela acredita num sentido a priori, né? De certo modo. Então, concordo. Quer dizer, eu acho que interpretação, quando falamos em interpretação, a gente precisaria entender do que está se falando. Muita gente fala em interpretação e simplesmente é a palavra do analista. Né? Agora, é interessante porque o Ferenczi, né, eu lembrei, quando o Carlos estava falando da técnica ativa, eu gosto muito do exemplo do prolongamentos, né, que ele pega um caso de fobia, que é a musicista, né, croata, e ele, então, porque está diretamente na linha de palavras obscenas, né, diretamente, é muito interessante isso. Ele diz, ela relata uma música que a irmã mais velha cantava, que estaria ligada a uma certa experiência traumática que produziu a inibição. E não surte efeito. E o Ferenczi diz, não, eu quero que você cante e gesticule como você está dizendo que a sua irmã fazia. E aí ela começa... e é uma música obscena, de palavras obscenas. Então, ela canta e dança. Né? E aí, num determinado momento, isso nós estamos... Que ano é isso? 1921. Né? Aí, num determinado momento, o Ferenczi fala assim, agora chega de cantoria, vamos trabalhar. Né? Muito engraçado esse momento, né? Porque é como se ele tivesse, de algum modo, prestando homenagem, né, a uma certa ortodoxia. Então, cantar e dançar não é clínica, né? Mas é parte do processo. Agora vamos interpretar, né? Vamos para a interpretação. Mas esse ainda é o primeiro Ferenczi. É o primeiro Ferenczi, exatamente. Isso quer dizer, depois, quer dizer, todo o resgate, eu acho, né, da princípio de relaxamento e neocatarse, sobretudo, né? Isso é uma neocatarse fabulosa, né? Quer dizer, e um uso da linguagem que prescinde da dimensão interpretativa, né, efetivamente. Agora, o Carlos tem razão. Existe uma autora, né, chamada Laurence Kahn, que é francesa, da IPA, né, e que publicou há 3 anos ou 4 anos atrás um livro chamado, né, O Psicanalista Apático, né, Le Psychanalyste Apathique, e o Paciente Pós-Moderno. O título é esse, né, Ele é Patient Pós-Moderno. E é um libelo acusatório em relação a toda a dimensão da empatia e de uma certa
contra a ideia de que a metapsicologia freudiana poderia estar obsoleta em alguns aspectos, né? Então, isso não vem exatamente do campo lacaniano, né? Não, mas não é uma francesa. Ah, mas é uma francesa. Os analistas franceses, especialmente, eles não podem abrir a boca sem falar em Freud. Nenhum francês. Os franceses não podem abrir a boca sem falar em Freud. Não podem. Os ingleses podem, os americanos podem, os italianos podem. Os franceses não. O francês ele não abre a boca para falar. Se ele é psicanalista, a primeira palavra dele é Freud. Ou algum conceito de Freud. Ou metapsicologia. Senão ele não está fazendo psicanálise. Não é Freud, é Freud. Freud. Bom, quando a gente... Peraí, calma. Quando a gente falou que era interessante, né, pensar essa comunicação, o Carlos até comentou isso no início, né? Menos como um artigo científico e mais como uma conversa, era para produzir, né, a possibilidade de debate. Pode, mas vamos ver se... Mas não só entre nós. Vamos ver algumas perguntas para... Então, primeira pergunta. Quem mais está inscrito, só para localizar? Acho que nenhum outro. Queria perguntar, meu nome é André Avelar, psicanalista da SPID. Eu queria perguntar, Daniel, se a gente poderia... Você falou dessa questão da linguagem e do resgate da onipotência, eu achei muito interessante, e queria pensar se a gente poderia propor duas modalidades de linguagem, inferência em Freud, a partir de duas modalidades subjetivas. Uma modalidade subjetiva, né, ligada ao trauma do nascimento e ligada a uma lógica do desejo a partir do desamparo, esse seria o sujeito freudiano, em contraposição a um sujeito, digamos, que se origina, né, já na vida intrauterina, onde Ferenczi vai trabalhar muito essa ideia, onde haveria uma vida não articulada à lógica desejante. Pelo contrário, né, haveria uma vida onde as pulsões seriam satisfeitas, um sujeito que ele poderia existir, né, antes do nascimento, antes do desamparo, e orientado, né, por uma lógica, né, de uma ausência, né, dessa dimensão desejante. Então, se a gente poderia pensar esse resgate da onipotência a partir dessa outra modalidade subjetiva, não partida da linguagem enquanto falta, mas dessa linguagem enquanto, né, a ausência da dimensão desejante, mas uma vida que se dá na ausência da dimensão desejante. E isso a gente poderia até pensar de duas modalidades clínicas a partir dessas duas perspectivas, né, subjetivas tão diferentes. Ferenczi vai falar até, inclusive, de inconsciente intrauterino, de uma satisfação das pulsões na vida, né? Então, se essas modalidades subjetivas podem, né, dar margem a duas perspectivas da linguagem, a essa dimensão da onipotência mágica da linguagem Ferenczi e até duas modalidades de escuta e de prática clínica. Vai rodar ou vai se responder uma? Mais uma pergunta? Não, mas rodar mais uma pergunta, então, para... Não, acho que é melhor a gente ter as inscrições e depois... Meu nome é Bruno. Queria fazer uma pergunta para o Carlos Augusto. Achei bem interessante a sua fala e o seu brado também. Que eu queria pensar sobre essa... Fico discutindo sempre sobre a técnica ativa e a análise mútua, o quanto que talvez essas passagens da história da psicanálise ferenciana ficaram muito excessivamente articuladas a certos momentos emblemáticos, né? Então, a técnica ativa ficou grudada demais na perna cruzada da analisanda do Ferenczi, e a análise mútua ficou também muito grudada, né? Muito fusionada no deitar, trocar de lugar no divã. E o quanto que isso seria um problema, né, da psicanálise. Eu fiquei pensando o quanto que, se fazendo uma microponte aí com o trabalho do Daniel, o quanto que o fragmento, o instante clínico seria sempre obsceno, né? Então, ele seria sempre uma grande nudez e a gente só conseguiria falar daquilo que cessa de não se inscrever, daquele pedacinho que aguenta ter uma roupa para a gente poder conversar aqui. E eu fiquei pensando que se a técnica ativa ela seria muito para além de interdições, né? Se a técnica ativa não estaria como trechos, por exemplo, no Ogden, eu tenho que dizer alguma coisa agora, eu tenho que interromper meu analisando agora, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar, mas eu tenho que interromper agora, né? Se não seria uma interdição de um instante
muito para além de não descruze a perna, né? Muito para além desses acontecimentos emblemáticos. E a análise mútua também, né? No sentido de que o analista, né, teria que estar sempre, né, lidando com essas afetações, tentando, né, produzir pensamentos não místicos, porque um instante da semana inteira que ele estava mais exausto, aquele analisando faltou. E ele tem que pensar aquilo de maneira não mística, né? Então, de alguma maneira, para dizer um exemplo bem banal, né? E então eu queria pensar isso, né? Por que né, a gente teria que dar outro nome, né? Se a gente teria que estar andando de 14 bis até hoje, né? A gente pode chamar de avião, ainda assim, né? Mesmo que tenham acontecido várias mudanças significativas, né? Isso não teria uma presença da análise mútua e da técnica ativa, que são bem diferentes, claro, no cotidiano clínico nosso, né? E dizer que eu concordo bastante que de sermos tementes ao Freud para poder nos sentirmos psicanalistas, né? Eu me identifico bastante com essa ideia. É isso. Mais uma pergunta? Aqui. Bom, mais duas, eu acho. Tem aqui, ó. E depois... Bom, agradecer muito. E eu queria só mencionar que eu fiquei muito tocado, particularmente pela referência do Daniel. Eu acho que foi Afeto e Linguagem nos primeiros escritos de Freud. Foi esse o texto da Monique Schneider que você estava mencionando, não foi esse? E a origem das línguas também, que me toca muitíssimo, né, do Rousseau. E você abordou a questão da mistura, né, ou não? Não foi. Mas, enfim, o que eu queria, na verdade, não é um pensamento nem um pouco sistemático. Eu fiquei muito tocado para pensar num modelo de interação, digamos, afetiva, afastado de relações de poder tanto quanto possível, não é? Que teria a ver com essas menções que você fez. Queria saber o que você acha disso, mas a partir de um fragmento da Origem das Línguas, se eu estou bem lembrado, porque sou uma leitura nem sei de quantos anos atrás, em que o Rousseau diz que o afeto toca, bem rente à citação que você faz, eu tenho certeza, mas eu não sei localizar bem agora de memória, que o afeto toca a golpes dobrados. O Rousseau teria dito isso. Se esses golpes dobrados poderiam ser ou conter a possibilidade de uma referência ao que acontece, por exemplo, na vibração por simpatia, como fenômeno sonoro, não é? Bom, e uma outra coisa menos conhecida, que é a figura de interferência que acontece no modo de produção do holograma, mas que, enfim, a interferência é uma região da matemática e da física em que você pensa o que acontece no encontro entre fenômenos ondulatórios, seja sonoros, seja os luminosos, que podem ser também, em parte, pensados sob o aspecto de ondas, né? Foi só uma associação, não é nada sistemático, eu queria ver o que isso interfere e suscita a partir das suas reflexões. Essa é a última. Un argentino que quiere seguir falando, me resultó muy buena la mesa en el sentido de que la crítica y también el reconocimiento a Freud en la técnica, porque Freud empieza en 1905 que tengo que edificar una técnica, y termina diciendo en el 12, en el 13, que ha decantado una técnica. Por eso me gustó lo que dijo Carlos, en el sentido de que tendríamos que desdificar las deidades técnicas. Es decir, parece que los psicoanalistas siempre vamos hacia el origen
y el origen es Freud. Pero es cierto que hay excesos, ¿no? Y mientras que toda la mañana lo que terminé pensando es que sale de la clínica de Ferenczi Melanie Klein. Y Melanie Klein, desde los ovarios y desde un cuerpo de una mujer, le dice a Freud que ella está de acuerdo, como todos sabemos, con el Edipo, pero que lo que ella observa en los niños es otra cosa. Es que desde el comienzo de la vida, ese niño transmite amor, odio y trata de integrarse. Entonces, bueno, me resultó muy interesante este tema que tal vez 140 años o 130 años después de el primer artículo de Freud, de 1890, sobre el cuerpo y la mente, podamos también ir creciendo. Yo creo que vamos creciendo, pero de todas maneras siempre tenemos esa cosa a Dios, ¿no? O algo así, que es Freud, es el origen, es complejo. Quem quer começar a responder? Eu vou tentar ser breve. Agradeço as questões. Então, a questão do André sobre sujeito uma subjetividade da vida intrauterina, né, uma subjetividade, então, que não seria desejante. Eu acho que, primeiro, isso coloca em questão uma discussão, e aí talvez Júlio queira ajudar, mas é sobre o Estatuto da Passividade, né? Quer dizer, em tese, esse sujeito não desejante, ele seria absolutamente passivo, o que eu acho que é contraintuitivo, né? Na minha opinião. Então, até quando a gente discute esse texto com alunos mesmo de graduação, né, com a ultrassonografia, esse mito, né, de um bebê absolutamente, né, passivo na barriga da mãe cai, né? Então tem o próprio autoerotismo, quer dizer, bebê chupa o dedo, né? Então o que está em jogo aí? Eu sugeriria, André, que a gente pensasse, eu vou ter que recorrer a Sueli Ronick, Guattari, e pensar que existe uma subjetividade pulsante desde a origem, né? Como a questão do desejo, né, como foi tomado pela psicanálise, já pressupõe, né, toda uma relação com o objeto perdido, né, do Freud em diante, né, até chegar no Lacan. Mas que há uma subjetividade pulsante, eu não tenho muita dúvida, né? Eu acho que a gente poderia partir daí e pensar as consequências, né, dessa subjetividade, né, que pulsa, enfim, desde a origem. Não é exatamente, eu acho que uma resposta, mas eu acho que eu colocaria em xeque uma ideia, né, dessa passividade radical. Em relação ao que Davi falou, da questão do sonoro, né, é interessante porque essas metáforas sonoras, eu acho que tanto o Freud usa um pouquinho, né, a coisa do telefone, né, mal sabia ele o que ia virar o telefone. O Ferenczi usa a questão que a Jo lembrou, né, do diapasão, quer dizer, que já é mais tentando ambos falar de um campo de ressonância, mas eu acho que eles estão tentando, a partir de metáforas musicais, de um lado, falar do que eu aqui chamei de dimensão estética da clínica, mas, talvez, de outro lado, com maior ou menor consciência, né, disso, a dimensão musical da linguagem, né? Aí o Rousseau realmente se apresenta, né? O que também nos levaria a pensar aspectos bem contemporâneos de, por exemplo, terapia online, né?
Quer dizer, é possível ou não é possível psicanálise virtual, né, sem corpo a corpo? Porque existe algo, né, que tanto no registro da afetação da voz e do corpo, que o Ferenczi tenta pensar bastante, com bastante interesse, né? Então, é interessante, porque a pergunta não foi para mim, mas a questão da nudez, né? Eu acho que a neocatarse ela tem momentos de nudez, né? Eu pensei também na questão da mudez, como momentos de interrupção, né? De fala e de experiências de enorme, né, sentido. Acho que a neocatarse pressupõe experiências obscenas nesse sentido, né? Você está falando que saem de uma cena representacional, né, e que estão, né, fora desta cena, e, ao mesmo tempo, elas podem ser muito traumáticas e podem ser muito constitutivas. Último comentário, né, sobre o Freud. Pessoalmente, é complicado, né? Você falou, quer dizer, essa ideia do Foucault, né, de que o Freud é o instaurador de uma discursividade, a qual se retorna e se retorna, mas eu acho que tem alguns elementos do Freud que, se na técnica eles podem ser absolutamente, em algumas dimensões, superados, né? Eu acho que tem algo do princípio de abstinência freudiano que é ético e que não me parece que a gente pode abrir mão, que é a ideia, né, de não usar o outro como objeto do nosso gozo. Então, tem algo no Freud que a gente não pode perder de vista, me parece, quando se fala em psicanálise. Eu não estou fazendo referência à ética do desejo, eu estou falando de uma ética da relação, né? Então, assim, para mim, o que há de importante na abstinência não é o analista poder, né, ter uma flatulência ou cometer, não sei como é que se fala, né, cometer uma flatulência. O problema não é abstinência, não é isso, né? Mas talvez seja assim, cometer e dizer que não, né? Aí me parece que a gente já começa a entrar numa seara ética importante. Não sei se foi um bom exemplo, mas, enfim, nessa altura, né? Qual o exemplo da flatulência? É o Leonardo que quis falar de flatulência, não sei. Aí eu pensei nisso, eu falei, o problema não é a flatulência, né? O problema é o desmentido, né? Não fui eu. Bom, olha, só para concluir, retomando a questão lá do colega sobre a técnica ativa e a análise mútua, eu acho o seguinte, eu acho que são duas inovações importantes na clínica do Ferenczi. Agora, eu acho também que a técnica ativa ela tem uma marca freudiana bastante forte, né? Porque a técnica ativa ela está baseada num princípio fundamental, segundo Freud, que é o princípio da abstinência e da frustração, tá? Então, quando o Ferenczi emprega a técnica ativa, ele está sendo freudiano ao extremo, né? Ele está levando a frustração e a abstinência até o seu limite, ou aos confins. O que vai fazer com que, justamente, ele repense, em função da prudência, no tipo de intervenção, retomando, né, ali o paralelo que eu estava fazendo, experimentação-prudência, em função da prudência, esses exageros, né, você tem razão, não são só interdições, são interdições e injunções, né? A técnica ativa é marcada por isso. O que não faz dela uma técnica totalmente desinteressante em termos de questões clínicas contemporâneas, porque ali você já está trabalhando num nível, me parece, de delimitação de certas intensidades
que não conseguem ganhar uma representação verbal discursiva plena. Isso é muito interessante na técnica ativa. O que sobra da técnica ativa, ao meu ver, de mais interessante, é esse realce das intensidades que estão se manifestando no corpo. Isso é extremamente importante e positivo. E não é à toa que isso vem do contato dele com Reich e com Grodek. Tá? O Daniel mencionou o Grodek aqui. Foi o da flatulência? Não, mas a flatulência era o Grodek? Eu estou retomando a flatulência. A questão fundamental são as intensidades corporais. Isso eu acho que é para guardar da técnica ativa, isso é muito importante, muito valoroso. Né? Alguma coisa estava ali se manifestando como expressão, como disse o colega, né? Expressão no sentido realmente de um modo que se expressa, isso é muito importante. Agora, eu acho que aí a transição realmente para a análise mútua, ela passa pelo relaxamento, pela neocatarse. E aí o que acontece? Pela necessidade de modular com prudência os exageros nas interdições e injunções, o que você modula é no sentido de alguma coisa que vai dando espaço da frustração para a gratificação. E, aliás, o problema todo do Freud é esse. É aí que o Freud não gosta. É aí que vem o desentendimento. Porque aí você começa a relativizar a frustração, a relativizar a abstinência. Tá? Então, eu acho que as duas são valorosas, inclusive porque a questão que está colocada centralmente, tanto para uma quanto para outra, em modalidades diferentes, em termos de intervenção técnica e de expressão, são corpo e afeto. Né? No campo de intensidade, alguma coisa que não ganha representação verbal, e isso eu acho que é uma herança extremamente significativa para o campo da psicanálise contemporânea, atual, etc., e que foi desdobrado em vários outros autores importantes, como no Balint, no Winnicott, no Bion, etc., etc., tanto a dimensão corporal quanto a dimensão afetiva, né? Que eu acho que na psicanálise freudiana está colocada, mas está colocada de uma maneira muito pouco intensa, vamos dizer assim. Né? E em relação ao colega sobre a Melanie Klein, né, eu acho que a Melanie Klein é importantíssima, até porque ela vem naquele contexto, né, a marca da Melanie Klein, que me parece interessante, é o contexto das controvérsias daqueles anos 40 com a Anna Freud. Né? E ali a grande questão é essa. No confronto com a Anna Freud, a menos dogmática e ortodoxa é Melanie Klein. É Melanie Klein que está trazendo os primórdios de intensidades ali bastante presentes de forma muito efetiva na subjetivação, né? E da necessidade justamente de repensar e rever procedimentos técnicos para poder, de alguma maneira, tentar lidar com aquele tipo de sofrimento, né, que estava se apresentando naquele momento, e que era um sofrimento que realmente não só não era passível de ser apreendido pela técnica clássica, mas também não dizia respeito a Édipo. A Édipo, porque aí tem uma questão com Édipo. Né? Se é até qual é o lugar do Édipo e aonde Édipo realmente pode ser uma referência que nos interessa ainda hoje para pensar as diferentes modalidades de sofrimento contemporâneos. Isso, para mim, é muito importante. Quanto ao que o Daniel falou, eu acho que sim, a questão de uma certa restrição, né, na nossa relação com o paciente é fundamental. Agora, não podemos dizer que na ética, né, do cuidado não haja restrições. Embora, ao meu ver, as restrições, a abstinência e a frustração, elas são mais pertinentes de forma excessiva na ética da castração. Se eu for fazer um contraponto, eu costumo fazer entre ética de castração e ética de cuidado. A ética do cuidado é essa do último Ferenczi. A ética da castração é a que pauta predominantemente a técnica ativa. É a ética da castração ainda. E é a interpretação. Isso, para mim, anda junto. E o lugar do Édipo, ali ainda é importante. A clínica última do trauma é muito menos edipiana. É mais ou menos isso. Tentando juntar um pouco tudo. Obrigada, Carlos, Daniel. Vamos, então, finalizar essa mesa. E Daniela vai dar outro aviso.